Utilizando da perspectiva tonal, você pode criar suas composições incríveis utilizando da cor. Você vai se destacar pelo fato de você não ficar limitado ao verde. Ah, vou utilizar uma planta verde. Ah, vou colocar uma outra verde de uma outra textura do lado. Ah, vou usar uma variegata que tem dois tons de verde, um claro e um escuro. Enfim, a perspectiva tonal te liberta dessa zona do verde. Você vai poder utilizar escalas de cor, tons de rosa, do mais claro ao mais escuro, tons de roxo do mais claro ao mais escuro, tons de azul mais claro até o lilás intenso, tons de amarelo alaranjado. E aí você vai criar realmente uma composição rica, uma composição bem bastante dinâmica e que chame a atenção das pessoas para o jardim que você criou. Vamos observar como fica isso na prática? Uma arbórea central, uma tonalidade bem vibrante em vermelho, um vermelho bem vibrante ou um alaranjado, como você enxergar, como você visualizar. Herbáceas e arbustos baixos em tons roxo, um roxo que puxa para o vermelho. A gente vê nessa proximidade das duas cores que um tom puxa o outro, né? Esse tom aqui está quase um vermelho e esse roxo aqui ele quase entra em um contraste com entre as tonalidades. Azul, um branco aqui, um branco meio esverdeado e aqui também um branco meio esverdeado e aqui um verde bem escuro. Né? Aqui tem bastante contraste, aqui tem bastante harmonia. O que é essa harmonia? É justamente a perspectiva de tons, a perspectiva tonal. E aqui um contraste com flores, com cores bem vibrantes. A gente vê aqui, percebe as cores primárias: vermelho, azul e uma tonalidade branca que é meio esverdeado, que lembra vagamente um amarelinho. E aí, como funciona isso? Esse é o círculo cromático. E esse círculo cromático, ele tem perspectivas de tom. Vamos pegar esse amarelo, amarelinho claro, amarelinho um pouco mais escuro, amarelinho médio, amarelo gema. Roxinho, rosinha claro, rosa mais escuro, rosa mais fechado e roxo, não, rosa meio roxeado. Laranjinha claro, laranjinha médio, laranja mais forte e laranja mais forte ainda. Assim acontece com todas as cores aqui. E no centro desse círculo cromático com perspectiva tonal tem as três cores primárias: azul, vermelho e amarelo. Quando essas cores aqui estão juntas e mais evidente, quando tem, como por exemplo nessa composição, o azul e o vermelho estão presentes aqui, são jardins com mais menos suaves, vamos dizer assim, mais contrastantes. E em jardins mais suaves, eles têm uma tonalidade presente. Vamos observar essa tonalidade presente aqui no círculo cromático? Aquele jardim, ele tem essas cores aqui, que elas são contrastantes, no caso, elas são distantes no círculo cromático, são opostas, porém, elas se complementam. O verde e o roxo, rosa, como você observar nessas tonalidades aqui. A gente pode pegar esses dois tons aqui de verde e esses dois tons aqui de rosa que se aproximam daquele jardim. Na perspectiva tonal, tem algumas flores de cor clara e tem alguns verdes de tom escuro. Vamos lá observar? Ó, tons claros de rosa e tons de verde bem escuro. E aí segue a perspectiva tonal, sem de repente colocar um laranja por aqui. Sem de repente colocar alguma cor que seja muito oposta. No caso aqui, a gente pode adotar o laranja como uma cor que contrastaria bastante, ou também um azul ou roxo bem forte. Ó. Tem essas nuances aqui, a gente pode observar quase um lilás meio azulado aqui, aqui também um lilás meio azulado, mas a maioria da visão ela tem harmonia. Aqui é uma mancha vermelha que leva a esse centro, e aí logo à esquerda e à direita tem o roxo e o azul.
e aqui 2 maciços, criando um lado direito e um lado esquerdo que tem uma tonalidade que é meio branco, esverdeado, e a gente fica meio aqui driblando esse contraste. Vamos ver outras situações, né? Esses 3 jardins, eles seguem quase a mesma linha de raciocínio de cor. Nesse primeiro aqui de cima, nós temos o rosa, bem marcante, um rosa forte, ele está perto dessa classe aqui. Verdes em tonalidade escura, que está mais ou menos aqui, também são contrárias, contrárias, porém complementares. Nesse aqui de baixo tem um pouco mais de cor presente. Tem esse verde meio amarelado que está presente nessa área aqui do círculo cromático. E ele está distribuído em várias situações. Ele está na trepadeira, ele está nessa conífera e está nesse arbusto nessa herbácea de forração aqui. Também tem o rosa presente numa herbácea, rosa presente aqui nesse arbusto, aqui embaixo numa forração. Também tem lilás meio azulado, vermelho, que está do lado do amarelo, então ele puxa o olhar para o laranja, e aí tem quase todo o círculo cromático presente nessa composição aqui. Tem laranja, tem amarelo, tem verde, tem azul, um lilás quase azul, tem o lilás, tem o roxo, tem o rosa claro, tem o rosa médio, tem o laranja, que é essa visão que a gente percebe por aqui, laranja, e o amarelo. Então, ela está bem completa, utilizando todas as abas do círculo cromático. Essa situação aqui de baixo, a gente tem quase um verdinho bem claro, quase um branco aqui nessas herbáceas aqui de baixo. Rosa, roxo, e aí ele se limita ao azul. Então, é uma composição que ela está para o lado de cá. Quase que a gente não vê muito vermelho ou laranja, né? Que é essa situação aqui do lado. Então, elas são vizinhas no círculo cromático na composição. Quando você vai utilizar as suas espécies, ouse com cor. Você pode ousar com cor. Eu estou deixando aqui embaixo como material de apoio para você uma planilha classificada por cor. Então tem rosa e roxo, amarelo laranja, vermelho laranja, branco e azul lilás, com várias espécies com flor ou com aspectos de folha na cor para você utilizar nas suas composições.